professor Mário, que eu estou aqui como seu aprendiz. Como é que foi a transição da carreira de jornalista, apresentador, né, para a política, essa mudança? O que foi esse gatilho, mudar, ser um político? Porque, como a gente falou, o senhor mediou durante muitos anos vários políticos. O senhor estava sempre envolvido ali, de uma certa forma, no meio político. Mas o que te trouxe para a política de verdade, saindo do jornalismo? Eu recebi um convite de dois amigos que fiz logo que cheguei em Santa Catarina, que não eram políticos, que se tornaram políticos posteriormente e que até hoje continuam sendo as mesmas pessoas que me receberam aqui em 1974 para 75. Um deles, o ex-governador Raimundo Colombo, a quem eu admiro profundamente. E quando eu decidi, até por já ter completado 36 anos, praticamente 35 anos e 10 meses, 11 meses à frente do Jornal do Almoço, eu tive uma conversa durante a escrita do livro com o Dr. Augusto Cury, e ele me perguntou: Mário, você continua contente, feliz com o que você está fazendo até hoje? Ou seja, além da comunicação, você me chamou 2 vezes de professor, ligando com comunicação. Mas, na verdade, eu sou professor de educação física. Uhum. Eu fiz um concurso público aqui em 1980, eu e minha mulher, nos efetivamos por concurso e eu trabalhei 38 anos na área da educação, em paralelo com a apresentação do Jornal do Almoço, coordenando a área da educação física escolar nas escolas da rede pública do Estado. O que me trouxe para Florianópolis foi a educação, não foi comunicação. Eu vim para trabalhar na Secretaria da Educação e coordenar a área pedagógica do Estado em 1986 e terminei a minha carreira na educação, efetivamente falando, trabalhando no Conselho Estadual de Educação, como consultor educacional da área. Então, eu disse para ele, olha, doutor Augusto, eu sou muito feliz com o que eu faço nas 2 profissões que eu escolhi, tanto na comunicação como na educação. E eu sempre consegui mesclar muito dos conhecimentos que uma área me ofertava na outra e vice-versa. Para dar uma boa aula, você precisa se comunicar bem. E para você se comunicar com o telespectador, você tem que usar uma linha pedagógica de raciocínio, então as coisas se fecham muito. Educar também é comunicar-se bem. Sim. Ele falou, bom, então você está feliz ainda com o que você faz, apesar de fazer há 36, 38 anos? Sim, estou feliz. Ele falou, bom, então ainda é hora de você mudar. Eu disse, mas como se eu estou feliz com o que eu estou fazendo, por que eu vou mudar? Ele falou, para não precisar mudar a hora que você estiver infeliz fazendo alguma coisa. Enquanto você está feliz com o que você está fazendo, é o ideal, porque você vai levar a sua alegria, a sua felicidade, sua paz para outras áreas. Eu fiquei parado pensando, eu falei, pô, nunca tinha ouvido isso. Para mim, isso é a controvérsia da lógica. Se eu estou bem, estou feliz, por que eu vou querer mudar? Essa é a hora, esse é o momento. Ele fala muito em gestão de emoções, né? O Dr. Augusto Cury trabalha muito isso. E eu me considero, modestamente falando, uma pessoa com uma certa educação de emoção. Como a gente fala, né? Você domina a sua emoção, alguma coisa parecida. Eu me considero uma pessoa relativamente ponderada, o que me trouxe até o final do Jornal do Almoço. Você perguntou, você lá atrás, quando eu disse que o que justificava a minha permanência por tanto tempo no Jornal do Almoço. Vamos lá, de uma coisa eu tenho certeza. Eu comecei no dia 5 de maio de 86, fazendo o Jornal do Almoço, da mesma forma como eu terminei em 2021 para 2022. Como assim, Mário? Eu nunca me senti o dono da notícia, em primeiro lugar. Eu era um instrumento para comunicar às pessoas o que estava ocorrendo. E não era nem o fato em si, porque, segundo Nietzsche, o fato não existe. Um fato não existe. O que existe são as circunstâncias que o formaram. Para o jornalismo, é fundamental que o repórter perceba
que uma batida de carro ali na esquina não aconteceu. Não é a batida que aconteceu. O que aconteceu foi que um caminhão descia Mauro Ramos numa velocidade excessiva, um outro carro saiu aqui da rua do estacionamento do Senac sem perceber que esse caminhão vinha, o semáforo estava no amarelo ainda para um lado e não tinha virado ainda no vermelho para o outro, uma senhora com um carrinho de bebê estava atravessando a rua e o carro teve que desviar dela e não prestou muita atenção para ver se vinha o caminho, enfim. Ou seja, os detalhes. São as circunstâncias que cercam esse fato. Isso é que é o importante de você dizer. E é o que fazem, o que tentam fazer os comentaristas. Então eu sempre entendi, primeiro, isso, e segundo, que atrás da câmera tinha uma pessoa exatamente como eu, sentada no sofá, sentada na mesa da sala ou da cozinha, comendo com os filhos, ou assistindo a televisão daquela forma, e era com ela que eu tinha que conversar. E o circo me ajudou muito nisso. Não que eu representasse um contador das histórias do jornalismo, mas quem sabe um pouco disso também. E eu sempre, desde que comecei no Jornal do Almoço, nunca tive a intenção de determinar a informação, ela é minha, é você, que agora presta atenção aqui, ó, porque eu vou te contar, porque eu sei do que eu estou falando, tal. Eu sempre dividi muito a expectativa e a ansiedade da informação com quem me assistia. E eu fiz isso, modestamente falando, do primeiro ao último dia no Jornal do Almoço. E não era tradicional, não era assim que se apresentava telejornal quando eu comecei lá em 86. Os jornalistas da época eram herdes. O governador do estado disse hoje que não vai a Brasília. Repórter Lúcio Mauro. Negócio assim, durão. E eu dizia, olha, o governador não vai a Brasília. Pelo menos essa é a última informação que nós recebemos. Vamos saber um pouquinho mais aqui. Lúcio, conta, sabe, era um negócio mais conversado, mais coloquial. Se por um lado era diferente, por outro, não tínhamos uma medição de resultados do que isso podia provocar, porque ninguém fazia desta forma. A medição, acho que ao longo dos anos mostrou isso para o senhor. Não só ao longo dos anos, mas muito rapidamente. Sim. Houve uma sintonia, uma empatia muito grande entre essa forma de contar as coisas do Jornal do Almoço. Com toda aquela educação possível que o senhor tinha ali, transmitindo a Você falou, mensagem. por exemplo, que eu pedia licença para entrar todo dia. Eu não pedia no começo, e um dia eu chego no Angelone, estou mexendo nas prateleiras ali, uma senhorinha baixinha chegou perto de mim e disse assim, italianinha, disse, ô meu filho, você não é aquele outro lá? Você não é aquele outro lá? Eu olhei para ela e falei, como é que eu posso ser aquele outro? Se eu sou eu, se o outro é o outro. Não te faça de besta, você entendeu o que eu perguntei. Aí ela me deu uma enquadrada que eu nunca esqueço, tipo diretor de cinema. Ela botou o dedo assim, sabe? Olhou para mim e disse, é você mesmo, chafado. Olha aqui, ó, enquadrei você aqui, ó, na telinha da TV. Você que é aquele chafado que entra na minha casa todo dia e não pede nem licença. Olha aí, ó. Eu parei, olhei para ela e falei assim, a senhora está falando do Jornal do Almoço? Sim, é Mário Mota, agora eu sei quem é. A voz não me engana. E a voz não engana mesmo, sabe? As pessoas se identificam muito mais com a voz da CBN, por exemplo, do que com a própria imagem. Aí eu parei e falei assim, a senhora tem toda a razão, eu não peço licença para entrar na casa das pessoas. A partir de amanhã eu vou pedir. Se a senhora estiver me assistindo, a senhora vai perceber que eu vou pedir. Mas também tem o seguinte que a senhora não pode esquecer. Se a senhora não ligar aquele quadradão que tem na sala da senhora em cima da mesa, e ainda era TV a tubo na época, Sim. Se a senhora não ligar aquela caixa, quando aparece alguma coisa, se a senhora não sintonizar o buraco em que eu estou, que é a RBS, eu não entro na sua casa, eu só entro quando a senhora me permite também. E a senhora, apertando o botão, me põe para fora da sua casa a hora que a senhora quiser, ou até tirando da tomada. Eu saio e eu ainda tenho que lhe agradecer. Você tem razão, também tem isso. Eu mando no sei lá na televisão. Então faz o seguinte, ó, 0-0, está empatado, vamos tomar um café do Sassi aqui que é de graça, né, na banquinha ali dentro. Mas eu falei para ele, do dia seguinte em diante eu comecei a pegar de birra. Entrava lá, Crefisa Informa, Jornal do Almoço, tal, com licença. E aí começavam as manchetes. E isso pegou muito, assim como o encerramento do jornal, que desde a primeira vez, meu pai que dizia, vamos fazer uma boa noite, vamos fazer uma boa tarde, vamos fazer um bom fim de semana.
E eu comecei a usar isso do primeiro dia em diante. Vamos fazer uma boa tarde. E não desejo. Claro que eu desejo uma boa tarde para todo mundo, né? No começo eu tinha que explicar. Mas a minha história é uma provocação. Que legal. Então marcou bem esse bordão. Tanto que o livro inicialmente iria se chamar Vamos Fazer uma Boa Tarde. Mas o livro do meu querido Cid Moreira, que foi escrito pela Fátima, esposa do Cid, que é jornalista, se chamou Boa Noite. Né? A história do Cid, o livro que ele escreveu, Boa Noite. Então eu preferi que fosse do Picadeiro do Circo ao Jornal Nacional mesmo, um legado de vida e carreira.